Diabetes. O diabetes é uma das doenças crônicas mais frequentes em todo o mundo. E há uma dúvida frequente do que seria realmente o diabetes, quais são os tipos de diabetes e quais são os sintomas do diabetes. O diabetes, a gente considera o diabetes mellitus, que é o tipo de diabetes que tem essa prevalência toda no mundo, ocorre quando há um excesso de açúcar na circulação, no sangue. E isso pode ocorrer por alguns fatores, e isso faz com que a gente defina o tipo de diabetes. Por exemplo, no diabetes tipo 1, há um predomínio do excesso do açúcar no sangue por falta de produção de insulina pelo pâncreas, que é a glândula que produz a insulina. Quando ocorre uma redução drástica da produção de insulina, a glicose vai subindo muito no sangue e isso vai gerar então a condição do diabetes. E no caso, quando há uma falência do pâncreas abrupta, né, quando há uma queda muito grande da produção de insulina, principalmente repentina, a gente considera que é o diabetes tipo 1. Existem várias nuances do diabetes tipo 1, classificações diversas, mas para simplificar para o público geral, é mais fácil a gente entender dessa forma. Isso pode ocorrer tanto por uma doença autoimune, quando o corpo produz anticorpos contra o pâncreas e destrói as células que produzem insulina, mas pode ocorrer também provocado por um quadro de infecção, algo que faz com que o corpo destrua repentinamente também esse pâncreas, podendo ativar, por exemplo, anticorpos que vão destruir esse pâncreas. E esse quadro, então, costuma aparecer de maneira mais abrupta. A pessoa descobre o diabetes repentinamente, já com sintomas importantes. Pode acontecer de descobrir aparecer antes os sintomas mais leves, a pessoa conseguir descobrir antes de se tornar os sintomas mais graves, mas pode ocorrer também da pessoa manifestar o quadro já com um quadro mais grave, a ponto de ir para o hospital já quase inconsciente, que a gente chama de coma hiperglicêmico, no caso uma cetoacidose diabética, que é quando o corpo está com tanta glicose no sangue que começa a haver distúrbios neste corpo, que começa a subir, a acidez do corpo fica alta e o corpo fica em desequilíbrio e você pode respirar demais, começa a tentar corrigir esse problema e há então uma redução aí da capacidade funcional e pode ser muito grave se não for descoberto no momento correto. Felizmente, na maior parte dos casos, mesmo quando abre o quadro dessa forma, a gente consegue tratar. No caso do outro tipo, que é o diabetes tipo 2, a maior parte das vezes ele é decorrente da outra causa do aumento da glicose no sangue, que é quando o seu corpo não consegue produzir a quantidade que precisa de insulina ou quando a insulina está sendo produzida de maneira excessiva, mas não ocorre uma função adequada. O seu corpo não consegue utilizar essa insulina de maneira adequada, ou seja, as células não conseguem perceber que tem insulina, por exemplo, elas precisariam de mais quantidade de insulina para conseguir receber essa insulina que vai entrar, abrir a portinha dentro das células para entrar a glicose. Então, a insulina ela é importante para que haja a entrada da glicose dentro das células. E sem a glicose dentro das células não tem energia, a gente não consegue fazer nossas funções vitais, nenhuma função. Não há a execução das funções do nosso corpo. Ele vai precisar buscar outras fontes que não seja a glicose, que é o que ocorre, né, num quadro já mais grave de diabetes. E isso causa uma série de consequências negativas. Essa resistência à insulina, né, que a gente chama de resistência, que é quando você produz, mas não consegue ser utilizado da maneira correta, você precisa produzir cada vez mais. Então, ela pode, então, a pessoa produzir bastante e não consegue utilizar, e geralmente isso vai acontecer de manifestar essa glicemia alta quando o corpo não consegue produzir o tanto que realmente precisaria para conseguir manter os níveis adequados nessa vigência de uma resistência insulínica. Então, quer dizer que quando você ainda consegue produzir esse excesso de insulina, não vai manifestar o aumento da glicemia no sangue. Mas quando o pâncreas já não consegue mais produzir a insulina suficiente para isso, ocorre, então, o aumento da glicose no sangue e o diabetes, que a gente chama de
tipo 2, que também tem suas nuances, tem outras variações do diabetes, né? Mas isso basicamente como ele funciona. Num quadro mais grave de diabetes tipo 2, quando você não descobre precocemente, vai ocorrendo um aumento dessa sobrecarga e isso pode fazer com que o pâncreas comece a parar de produzir insulina realmente e comece a parecer um pouco mais com o diabetes tipo 1, porque é um quadro já mais arrastado da doença, mais grave da doença. E como seriam os sintomas do diabetes? O diabetes tipo 1, que, como eu disse, pode aparecer um quadro muito grave, então a pessoa pode descobrir já quase em um coma, né? Ela já está quase inconsciente, porque com esse excesso de glicose no sangue, esse desequilíbrio hidroeletrolítico que a gente chama, né? Quando começa a aumentar a acidez do sangue, a gente não consegue executar as funções normalmente. Então o seu cérebro começa a rebaixar o nível de consciência e você então precisa de uma ajuda imediata. A gente vai precisar introduzir insulina endovenosa inicialmente e depois corrigir os distúrbios dos eletrólitos, né, potássio, por exemplo, que pode alterar. E aí a gente vai conseguindo restabelecer a ordem, descobrir se teve um gatilho para que isso aconteça, porque muitas vezes uma infecção, um vírus, uma bactéria pode ter sido um gatilho, um estresse muito grande, um quadro, uma cirurgia, algumas situações que geralmente essas infecções, né, mas que podem ter ajudado a fazer essa descompensação abrupta. E aí, então, quando a gente consegue corrigir, a pessoa melhora e ela vai precisar, nesse caso, usar a insulina para conseguir ter uma qualidade de vida. No caso do diabetes tipo 2, muitas vezes ele é assintomático, você não percebe que você está com a glicemia subindo, porque ela pode subir lentamente, devagarzinho, 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 e muitas vezes você nem vai perceber os sintomas. Pode ser que você tenha alguns sintomas discretos, como ocorre no diabetes tipo 1, às vezes a pessoa sente um certo cansaço, mas pode ser que você não tenha os sintomas mais graves. Quais são os sintomas graves do diabetes, que também ocorrem pré a pessoa desenvolver o coma no diabetes tipo 1? A pessoa começa a ter um aumento da sede muito grande, ela tem muita sede, ela começa a urinar muito e também pode perder peso. Ela começa a perder o tecido de gordura e músculo, porque o corpo não está conseguindo utilizar mais a glicose, então ele tenta consumir os outros tecidos para fazer as funções vitais. Isso faz com que você fique muito fraco, muito cansado, pode sentir tontura, mal-estar, isso num quadro grave, porque para chegar nesse ponto que começa a ter que usar totalmente só gordura e músculo, né, praticamente não utiliza quase a glicose, só nas células que não precisam da insulina, para chegar nisso, né, a pessoa já está num quadro grave, já está com a glicemia muito elevada. No tipo 2, no diabetes tipo 2, quando ela começa a ter esse tipo de sintoma, é porque provavelmente ela já está com a doença faz muito tempo e ela não está tratando. Ela não sabe, não fez exames, ou até sabe, alguém chegou a comentar, mas ela não levou a sério, passou alguns anos, e isso pode acontecer. Às vezes também porque houve alguma infecção também, nesse caso do diabetes tipo 2, que fez com que agravasse um pouco mais o quadro, acelerasse um pouco esse processo de toxicidade que a gente fala dessa glicose no sangue. Mas existem outros sintomas que podem aparecer, principalmente nesse diabetes mais crônico, né? Isso também pode ocorrer no paciente com diabetes tipo 1 no longo prazo e pode ser a manifestação inicial que a pessoa perceba que ela pode estar com alguma coisa e descobre que tem um diabetes tipo 2, como por exemplo embaçamento da visão, pode ocorrer tontura, às vezes você percebe a tontura relacionada à alimentação, às vezes não tem muita relação, pode ter formigamento, que é um dos sintomas mais frequentes, uma dormência, queimação nas pernas, nos pés, nos dedos dos pés, nos dedos das mãos, mas uma fraqueza generalizada, isso pode estar relacionado com diabetes. Mas pode manifestar também de uma maneira mais grave, como a gente chama de complicações macrovasculares, como por exemplo, ter que amputar uma perna porque tem uma úlcera grave que não está sarando nos pés ou na perna, você pode ter um infarto, um AVC. Isso tudo pode ser decorrente do diabetes, que acelera o processo de lesão dos vasos, fazendo com que eles obstruam mais facilmente, por exemplo. Certo? Esses são alguns detalhes sobre o diabetes. É claro que é uma doença bastante complexa, então é importante que se faça o acompanhamento médico.
e que se faça a avaliação periódica, principalmente nos adultos. O diabetes tipo 2 é mais frequente nas pessoas acima de 50 anos, embora ele possa aparecer mais precocemente. Ele é mais associado a um quadro de síndrome metabólica, quer dizer, quando a pessoa tem um excesso de gordura abdominal, pode estar associado ou não com hipertensão, aumento de colesterol, triglicérides. Então, quando a pessoa não tem um estilo de vida saudável, você pode ter mais facilmente um diabetes tipo 2. Por isso que a gente fala que tem que focar na prevenção, ter hábitos de vida saudáveis, evitar bebida alcoólica, procurar ter uma rotina adequada. Isso pode te ajudar a reduzir a chance de ele aparecer ou retardar o aparecimento. Ele tem associação genética, é mais frequente na população que tem histórico familiar e também pode aparecer mais frequente ainda se essa história familiar for mais precoce. Quanto mais cedo apareceu nos seus familiares próximos, mais chance de aparecer. E por isso mesmo a gente tem que se cuidar. No caso do diabetes tipo 1, ele tem uma associação genética, porém ele é bem menos frequente que o diabetes tipo 2, cerca de mais ou menos 10% só dos casos, no máximo. Então, ele pode aparecer, mas não é tão comum, então pode ser que não apareça vários na mesma família, embora aumente um pouco a chance se houver na família, porque ele tem essa associação autoimune e adquirida também, que pode aparecer. Certo? Procurem seu médico, façam o tratamento correto, porque essas complicações podem ser, na sua maioria, evitadas, principalmente essas complicações que geram consequências no longo prazo, lesão nos rins, no coração, nos olhos, nos nervos. Essas complicações podem reduzir muito a chance de aparecer se houver um tratamento precoce, tanto com medicamentos quanto mudança do comportamento, do estilo de vida, exercícios físicos, alimentação saudável, evitar o consumo de bebidas, cigarro, etc. É isso. Até o próximo vídeo.